Vamos conversar sobre perspectivas da normalidade? Eu gosto muito de trazer esse assunto e hoje a gente vai tentar fazer você pensar, explodir tua mente para um conceito importante. O que é normal? Né? Então, para a gente entender essa perspectiva de normalidade, é preciso que eu entenda o que é típico, o que é estranho, o que é neurodivergente e o que é neurodiverso. Esse entendimento mal compreendido, ele pode levar muitas pessoas a alimentar o preconceito pela desinformação. E esse é um canal de informação. Então, a informação vence o preconceito desde que você primeiro pegue essa informação e trate, depure dentro de você. Essa é uma fala importante para que a gente possa construir o que vai vir a seguir. É um convite. Fica aí e vamos conversar. Esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade, muito obrigado por você estar aí, você que tem nossa audiência no YouTube, você que é a nossa audiência no Spotify, você que é a nossa audiência no seu celular. Então fico muito feliz de poder conversar com vocês. Eu sou Alexandre, moro aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, né? Tenho dois filhos, ambos codificados dentro do aspecto autista. Um tem 19 e a menina, aquela que manda em mim, tem 13 anos, ela não é oralizada. Então você vai saber um pouco mais de mim se você assinar o nosso canal. Vai lá, assina, recebe a informação. Então, você me encontra no YouTube, você me encontra nas plataformas de áudio, você também me encontra no Instagram, Meu Mundo Autista MT, MT de Mato Grosso, né? Então, fico feliz de ser aqui do Centro-Oeste. Gente, quando a gente fala sobre alguns assuntos aqui, é possível que você, às vezes, pergunte, por que isso tem a ver com o autismo? Tem muito a ver com o autismo, porque quando você começa a procurar a estrutura de tudo que acontece com o autismo, você tem que procurar, às vezes, não é ir para o fundo, mas você olhar como é que o autista se relaciona com os seus pares na sociedade. Às vezes a gente tem, por causa da linha da biomedicina, da medicina, de você aprofundar, saber causas. Causa de onde veio o autismo, é genético, hereditário, você vai no profundo encontrar a raiz de tudo. Mas boa parte do que acontece com o autista tem muito a ver com o seu rizoma, aquilo que está ao seu lado, onde você de repente não sabe onde começa a raiz, mas tem forte influência sobre o seu crescimento, e aqui nesse caso é a sociedade. É preciso que a gente diferencie alguns pontos de vista. Primeiro, a gente vai falar sobre a tipicidade. O que é típico? Típico é tudo aquilo que parte de um ponto de referência ou de um referencial. Então, tudo aquilo que estiver próximo ao referencial é típico. Então, uma criança, quando tem o desenvolvimento dela típico, ela em determinada idade espera-se que aconteça isso. Por isso que pediatras, neuropediatras e assim por diante olham aquela tabela do desenvolvimento infantil típico. Se alguma coisa que deveria estar acontecendo nessa janela não ocorreu ainda, a gente chama de atraso ou déficit. E isso vai ser importante para codificar. Codificar um atraso é importante para que comece a intervenção. Nós já falamos de intervenção, já falamos inclusive de estimulação baseada nisso. Então, o que é típico? Típico quando é baseado numa referência. Então, o que é um comportamento típico? É o comportamento esperado pela sociedade ou por um parâmetro, uma referência do que seria típico. Então, por exemplo, coçar a cabeça é um gesto típico. Estalar os dedos é típico. Sim, é típico. Você esperar alguém falar e você falar depois é um comportamento social que você foi aprendendo para que seja também um comportamento típico. Então existem comportamentos típicos que não dependem da sociedade e existem comportamentos típicos que você aprendeu mediante ao convívio social. Então, agora você percebe que o comportamento ele pode ser nato e também pode sofrer influência do social. Quando a gente fala de autismo, você logo de cara se pergunta, não, mas o autista não tem um comprometimento quanto à relação social?
Então, se você pegar todo o autismo, boa parte dos autistas tem essa relação com o social com algum tipo de prejuízo, seja em começar uma conversa ou manter somente uma conversa num determinado assunto, ou não querer conversar com ninguém, ou em alguns casos nem quer um contato. Então, quer dizer, o social é talvez o que mais perambula em toda a esfera do autismo. Porque nem todo autista tem uma condição mental prejudicada, nem todo autista tem outras situações que possam dizer que ele seja diferente dos típicos. Mas a condição social, aquilo que o faz, como ele se relaciona com o mundo e com as pessoas, é muito comum. Então, quer dizer, o típico a gente entendeu. Agora vamos para a segunda fase. Se a gente pegar e fazer um círculo e dizer que isso é o típico, um círculo logo em seguida, não muito maior do que a tipicidade, é o campo da estranheza, do estranho. Então, não necessariamente o estranho é anormal. Isso é importante dizer. Estranho tem a ver com aquilo que você teve contato ou não. Aquilo que você não teve contato pode ser estranho a você e não necessariamente anormal. Ah, mas como assim? É igual aquela situação de lei. A lei, por exemplo, ela é legal, mas ela é imoral. Ó, entendeu? Então, não necessariamente essa lei que está fazendo tal coisa, ela é legal, porque é uma lei, ela foi votada, ela foi aprovada, é legal. Só que ela, em tese, ela é imoral, porque prejudica muita gente, entende? Então, quando você fala de normal, você tem que observar esse campo. Então, nós temos típico e aquilo que é estranho. Uma pessoa que de repente tem a orelha toda furada, cheia de tatuagem, para alguns isso é típico, para outros isso é estranho. Então, o estranho faz parte do campo daquilo que é típico, mesmo você não aceitando como normal. Estranho falar isso? Tá vendo? É estranho. Por quê? Porque você não estava preparado para escutar. Mas se você está preparado e entendeu isso, tá vendo? Não lhe é estranho, então é típico. Então, a percepção, ela começa no corpo. Isso é uma frase de Merleau-Ponty. A percepção começa no corpo e não no objeto. O que eu sei de você, né, move em mim uma reação. Por exemplo, estou numa rua deserta, estou andando, está escuro, estou voltando do trabalho ou da faculdade ou da escola e alguém vem lá no final da rua. Está escuro, está muito escuro, eu vejo aquela pessoa vindo na minha direção, meu corpo começa a reagir achando que você é assaltado, meu corpo começa a tomar atitude de proteger, colocar a mão no bolso, guardar aquilo que tem valor, porque eu acho que você é assaltado. Quer dizer, meu corpo reage partindo do que eu sei de informação. Mas de repente, ao se aproximar, você percebe que aquela pessoa que estava vindo era seu pai, sua mãe te buscar no ponto de ônibus. E você achando que era um bandido. Quer dizer, a percepção do objeto, daquela pessoa que vinha, depende do que você sabe. Se você tem pouca informação, você pode te levar a se enganar. Então, o estranho tem a ver também com isso. Se você não sabe sobre o assunto, você tende a reagir partindo do que você sabe e do que conhece. O autista sofre com isso. Por quê? Porque muita gente acha que o autismo é o autismo que aparece na TV, nas séries, nas minisséries. Então, seu corpo, ao falar sobre o autismo, você já tem a impressão. Professores às vezes não tiveram contato ainda com o aluno e ao saber que vai ter um aluno autista, ele já imagina que aquele aluno vai dar trabalho. E talvez ele não dê trabalho nenhum, porque esse aluno vai chegar e ele já está muito bem ajustado ao comportamento social das pessoas. Então, quer dizer, ao saber da informação que eu vou ter um aluno autista, muita gente já começa a reagir, parecendo que é a história do bandido que eu acabei de conhecer, e talvez seja o pai ou a mãe vindo. Tá vendo? O estranho tem forte influência sobre aquilo que eu acho que é típico. E aí, Alexandre, vamos para frente. Ah, claro que vamos para frente. E aí nós temos o campo do neurodivergente. O neurodivergente é aquilo que foge à tipicidade baseada num parâmetro. Então, por exemplo, toda pessoa que de repente ela tinha um comportamento, falando de comportamento de novo, o base de referência passa a ser o comportamento. Esse comportamento não é típico, ele tem um comportamento fora do típico, então ele é neurodivergente. Então o autista ele está aqui fora
desse outro círculo do estranho, porque ele não tem um comportamento típico. Então, nós estamos utilizando como referência o comportamento. Será que de repente é o comportamento que deve ser balizado para dizer se uma pessoa é estranha ou neurodivergente? Dentro do campo da estranheza, eu fico imaginando pessoas que, se você falar com ela fica horas mexendo no cabelo. Isso é uma estereotipia, mesmo não sendo autista fazendo. Uma pessoa típica mexe no cabelo para poder se autorregular, ou fica estalando os dedos, estalando as costas, assim por diante. Pois é, você não acha estranho, mas por que acha estranho o autista? Ah, mas por causa dos comportamentos dele e dela me chamam a atenção. Então o comportamento te leva à estranheza. Você acha estranho o comportamento. Mas se essa pessoa convivesse mais com você? Se essa pessoa, dentro do campo daquilo que você acha estranho, você convivesse mais com ela e você parasse aos poucos de perceber o comportamento estranho e começasse a observar que ela é uma pessoa que merece a sua atenção, não pela estranheza, mas pelo que ela é. Tá começando a entender o que a gente está falando agora? Porque talvez o que move em mim, a percepção que eu tenho do autista, sobre as estranhezas do que eu vejo, do que eu coloquei como ponto de referência, é o que está atrapalhando, talvez, de eu trazer essa pessoa para dentro do meu contexto social. O autista precisa mais de você aceitá-lo, mesmo ele não precisando da sua aceitação, aceitar a condição autista como um campo dentro, pode ser da sua estranheza, mas você aos poucos trazendo para próximo de ti daquilo que seja típico. Ah, mas como assim? Então, se a gente olhar para fora da neurodivergência, a gente vai encontrar um ciclo maior chamado neurodiverso. Todos nós somos neurodiversos, autistas ou não autistas. Então todos somos diferentes dos outros. Quem decide o que é típico, quem decide o que é estranho, é a sociedade. Quando eu vejo alguém colocando o filho para fazer 40 horas, muitas vezes sem necessidade, friso, às vezes tem necessidade de fazer 20, 30, 40 horas de intervenção. Quando alguém coloca o filho para poder ficar 40 horas dentro de uma clínica, fazendo alternativas para que ele possa mudar o comportamento, para ele não parecer estranho, gente, eu acho que quem está precisando de terapia muitas vezes são os pais, ou aquele que levou lá. É preciso a gente conversar, tá vendo, sobre a estranheza. A estranheza tem que, de repente, ceder para que a gente possa perceber que aquela pessoa talvez pudesse estar dentro do campo da tipicidade. Ah, mas o autista é diferente, sim. Ele reage diferente, sim. Mas ele não precisa ser o estranho. Então, quando a gente fala sobre autismo, a gente precisa falar sobre mim, sobre o que eu percebo sobre o autismo. Se a gente, por mais que ele tenha várias situações que lhe chamem a atenção, talvez ele mereça um pouco mais de sua chance, porque o autista só vai se aproximar de você, do trabalho, do emprego, de tudo, da vida, se você parar de achar que ele é estranho. Respeitar a neurodiversidade, não somente a neurodivergência, mas a neurodiversidade deve ser respeitada por uma pessoa diferente de você. Valeu, né? Essa conversa foi profunda, mas vai render na tua mente, vai explodir aí muita coisa, tá bom? Até a próxima.